Olá galera, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Trago hoje para vocês as correções das questões de matemática da avaliação trimestral. Vamos corrigir a prova trimestral de matemática do 8º ano. Diego e sua família comeram uma pizza de calabresa com borda recheada em uma pizzaria. O preço da pizza de calabresa nessa pizzaria era R$ 50 e para acrescentar a borda recheada, foi cobrado um adicional de 20% sobre esse valor. Qual foi a quantia adicional cobrada por essa pizzaria para acrescentar a borda recheada nessa pizza? Primeira coisa, galera, sabemos que 20% de R$ 50 é o cálculo nesse exercício, porque o valor do adicional é 20% sobre os R$ 50. Está aqui na tela de vocês, observem. O 20% é uma razão centesimal e o de vira vezes. Observem, 20 sobre 100 vezes 50 sobre 1. Por que você colocou 50 sobre 1, professor? Porque aqui é um número natural. Como aqui tem fração, coloca sobre 1, galera. Não muda o resultado, aí você enxerga multiplicação de frações. Eu multiplico os dois de cima, 20 vezes 50, e os dois de baixo, que são os denominadores, 100 vezes 1. E isso nos dá 1000 sobre 100. Observe aqui que fração é divisão, eu divido 1000 por 100 e nos dá 10. Ou vocês podem cortar esses dois zeros com esses aqui. 10 dividido por 1 é 10, gabarito letra A. Número 2, observe abaixo os 4 primeiros termos de uma sequência numérica. O primeiro termo é o 2, o segundo é o 6, o terceiro é o 10, o quarto é o 14, e vocês podem subentender que depois é o 18, depois é o 22... Ou seja, está pulando de 4 em 4. Nessa sequência, cada termo está relacionado à posição P que ocupa. Uma expressão que permite calcular cada termo dessa sequência de acordo com a posição P é. Então, observem comigo, galera, que a gente vai fazer aqui uma dedução. Quando a posição P é igual à primeira posição, P é igual a 1, o termo número 1 é igual a 2. Como é que a gente chegou nisso, professor? Como é que a gente viu que está pulando de 4 em 4? Eu pego o 4, multiplico pela posição P, que é 1, vezes 1, e vou subtrair 2. 4 vezes 1 é 4, menos 2 é 2, está correto? Quando a posição P for igual a 2, observem, o termo que está nessa posição 2, o termo da posição 2, vocês podem observar que é o número 6 aqui, ó. Como é que eu cheguei nisso, professor? Eu pego 4, multiplico pela posição, pelo número da posição, que é 2, e subtraio 2. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 2 realmente é 6. Então quando P é igual a 3, o termo da posição 3, que é o número 10, ele veio da continha de 4, que multiplica 3 e subtrai 2. Isso mesmo, aluno, isso mesmo. Observem comigo que 4 vezes 3 é 12. 12 menos 2 realmente é 10. Como eu quero uma expressão em função de P, se P, que é a posição, for P, ó, posição P, posição número 1, posição número 2, posição número 3, e assim vai. Até a posição P, que a gente não sabe que posição que é essa. O termo de posição P é igual a quem? A 4, que multiplica P, que a gente multiplica sempre o 4 pela posição, pelo número da posição. E subtrai quanto, galera? E subtrai 2. Essa daqui é a expressão procurada, e isso a gente vê aonde? Na letra B. Número 3, observe a operação no quadro abaixo. 4 elevado à terceira potência. O resultado dessa operação é... galera, potenciação, quem manda aqui é o expoente. 4 é a base e 3 é o expoente. O 3 aqui mandou você repetir a base 3 vezes. Uma vez o 4, outra vez o 4 e pela terceira vez a base 4. Então, você multiplica e dá o resultado. Tem muita gente que vai 4, 8, 12. Caiu do cavalo, porque é multiplicação. 4 vezes 4 aqui, galera, é 16.
Esse 16 eu multiplico por quem? Por 4. E nos dá 64. Gabarito letra D. Questão número 4. Galera, na questão número 4, Rosa, ela se prontificou em comprar livros paradidáticos para os seus colegas. Aí ela modelou a expressão x vezes y mais 3, onde x representa aqui a quantidade de livros e y o preço por cada livro. E esse mais 3 aí é o valor da taxa pelos livros estarem encapados. Falou no comando da questão que ela comprou 20 livros e pagou por cada livro R$30. Agora quer saber o valor total. Venha comigo saber a resposta. A expressão é x vezes y mais 3. Você troca o x por 20 e troca o y por 30. 20 que multiplica 30 mais 3. Resolve o primeiro parênteses, ficamos com 20 vezes 33. Agora a gente multiplica 20 vezes 33. Olha a manha, 2 vezes 33 é 66. Como eu guardei esse zero aqui, eu coloco aqui. Então 20 vezes 33 é R$660. Por isso, gabarito letra C. Número 5. Galera, na número 5 existe um administrador de empresas e ele possui 90 funcionários. Desses 90 funcionários, ele falou, vou destinar 40% para um treinamento especial. Vamos calcular quanto que é 40% desses 90? O 40% aqui é uma fração centesimal e fica assim, 40 sobre 100, o de vira vezes 90 sobre 1. Por que 90 sobre 1, galera? Porque o 90 eu transformei na forma de fração. Dividi por 1 aqui para ficar mais fácil o entendimento da operação, multiplicação de frações. 40 vezes 90 e 100 vezes 1. Multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Nos dá 3.600 sobre 100. Galera, 3.600 dividido, que fração é divisão, por 100 é 36. Dessa forma, ele destinou 36 funcionários para esse treinamento especial. Como eu grifei aqui, galera, 20 desses funcionários já concluíram esse treinamento. Qual é o mínimo que ainda precisa passar por esse treinamento? Então, galera, a continha aqui é de menos 36 menos 20, que nos sobra 16. 16 pessoas precisam passar por esse treinamento ainda. Gabarito aqui, letra A. Número 6. Galera, aqui a gente tem dois professores, Rodrigo e Cristiane, e eles resolveram comprar cadernos e caixas de lápis. Cristiane comprou 20 caixas de lápis e 20 cadernos de desenho e pagou R$320 no total. Rodrigo comprou 12 caixas de lápis e 16 cadernos e pagou R$208. Todos os cadernos comprados por eles custaram o mesmo preço, assim como as caixas de lápis, que foram todas de mesmo valor e iguais. O preço de cada uma das caixas de lápis de cor comprada por esses professores foi... Galera, problema de sistema de equações. Observem. Eu vou chamar de x o preço de cada uma das caixas de lápis e de y o preço de cada um dos cadernos de desenho. Depois de dito isso, a gente monta o sistema como está aqui, respeitando o comando da questão. A primeira equação diz respeito a Cristiane, 20x mais 20y é igual a 320. A segunda é quem? A do Rodrigo, 12x, porque ele comprou 12 caixas de lápis, mais 16y, porque ele comprou 16 cadernos. Isso é igual a 208, é o preço pago por ele. Galera, agora, como a gente quer achar o valor de x, que é o preço das caixas de lápis, a ideia nesse sistema aqui é utilizar o método da adição e anular e cancelar a incógnita aqui, que é y. De que forma? Observem comigo. Eu vou dividir por 5 na primeira equação e vou dividir todos os termos da segunda por menos 4. Faço termo a termo. Observem. 20x dividido por 5 é 4x.
20y dividido por 5 é 4y. 320 dividido por 5 é 64. Ou seja, essa primeira equação aqui é equivalente a essa primeira equação aqui. A segunda equação eu dividi por menos 4. 12 dividido por menos 4, 16 por menos 4 e 208 por menos 4. E deu essa equação aqui. Menos 3x menos 4y é igual a menos 52. Agora eu parto para o abraço. Quando eu vou somar, 4x menos 3x dá x. 4y menos 4y dá 0. Sumiu y, não tem mais y. 64 menos 52 é 12. Observem comigo. X é igual a 12. X é igual a 12 reais, galera. Então, cada caixa de lápis comprada valeu 12 reais. E lembrem-se, aqui você cancela. Método da adição. Galera, número 7 é para a gente escrever esse número racional, que é uma dízima periódica, na sua fração geratriz. E o canal está repleto de vídeos sobre fração geratriz aqui. Então vamos lá? Para quem já assistiu alguns vídeos do canal sobre fração geratriz, conhece o macete. O π menos o π sobre os 9. Quando a gente tem uma dízima periódica que é simples, depois da vírgula você já enxerga o período. E observem que o π aqui é a parte inteira, que é o 5, que é antes da vírgula. E o p, que é o período, galera, é o 23. Ele é o período. Agora é partir para o abraço. Desenha o tracinho de fração. No numerador, a gente vai colocar quem? O π, que é o 5, junto com quem? Com o período, 23. Eu vou aumentar esse tracinho de fração aqui. Menos quem? A parte inteira, que é o 5, sobre os 9. Os 9 estão relacionados com quem? Com o período. Os 9 dependem de quem? Do período. Quantos dígitos eu tenho aqui no período? Eu tenho 2, então são 2 9. Por isso, isso aqui vai ser igual a quem? 523 menos 5 é 518 sobre, repete quem? O 99. E isso aqui partiu para o abraço, gabarito letra C. Para conferir, galera, tá certo ou não, professor? Divide o numerador pelo denominador, aí vocês vão voltar aqui, ó, na dízima periódica. Questão número 8. A gente vai resolver esse sistema de equações através do método de adição. Como é que a gente faz isso, professor? A gente tem a primeira equação e tem a segunda equação. A gente escolhe ou a primeira ou a segunda para multiplicar por menos 1. E eu faço vezes menos 1 aqui, a primeira. Foi essa que eu escolhi. Aí eu tiro um novo par de equações. M vezes menos 1, menos M. Menos 3N vezes menos 1, mais 3N. 16 vezes menos 1, menos 16. A segunda, eu não fiz nada. Repito, M mais 5N é igual a menos 8. Agora eu parto para o abraço. Eu somo método da adição. Menos M mais M, some 3N mais 5N é 8N. Somando termo a termo, hein? Menos 16 mais menos 8 é menos 16 menos 8. E isso nos dá menos 24. O 8 multiplica por quem? Por N. Ele passa para o outro lado, dividindo. N é igual a menos 24 dividido por 8. E isso nos dá menos 3. 24 dividido por 8 aqui é 3, menos dividido por mais é menos. Então, o N é menos 3. E como é que eu acho o M agora, galera? Eu pego a primeira ou a segunda equação, tanto faz, lá do início. Eu vou escolher a primeira. A primeira é M menos 3N é igual a 16. Então, o que eu faço? Eu pego M menos 3, que multiplica N. No lugar de N, eu coloco menos 3. E isso é igual a quem? A 16. É a primeira equação. M menos 3 vezes menos 3 é mais 9. É igual a 16.
O 9 passa para o outro lado com a sua operação inversa, que é a subtração. M é igual a 16 menos 9. M é igual a 7. Então, galera, o gabarito aqui vocês já podem perceber que M é 7 e N é menos 3. Gabarito letra B. Número 9. Galera, tem essa bactéria aqui com tamanho de 0, um monte de zero aqui, 12 metros. Aí pediu a representação em notação científica. Como transformar esse número aqui em notação científica? E vocês têm que ter ciência seguinte, que esse x aqui, galera, é um número real maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, galera, é esse número aqui, porém transformado em um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Para isso, a vírgula que está aqui, ela tem que parar aqui, tá bom? Vamos fazer isso. Vai ficar 1,2, que multiplica. Observem que depois desse número real aqui, eu vou até apagar aqui o desenho, eu tenho quem? Uma potência de base 10. Eu coloco aqui 10 elevado a um expoente qualquer. E observem a manha. Que legal. A vírgula não está aqui e ela não foi para a direita. Quando a vírgula vai para a direita, o expoente é negativo. A quantidade de vezes que ela pulou para a direita. E observem, ela pula uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E aqui, onde que ela parou, 6 vezes. Por isso aqui, galera, é menos 6. Aí você parte para o abraço e identifica o gabarito. Letra B. Tá ok, galera? Resposta letra B. Galera, nessa número 10 aqui, a gente tem um vírus de computador e ele infectou o computador aqui da Laís e a cada hora ele está apagando a metade dos arquivos disponíveis no computador. Laís teve seu computador invadido. Laís, galera, infelizmente só descobriu 3 horas após a invasão, quando utilizou o seu antivírus e removeu o vírus. A gente quer saber qual é a fração que representa a quantidade de arquivos restantes no computador de Laís, depois de passar 3 horas infectado por esse vírus. Galera, eu vou explicar esse exercício de 2 formas. Eu quero que vocês prestem bem atenção. A primeira delas é utilizando frações. E depois a gente vai fazer uma animação aqui com esse retângulo. Preste atenção aqui. Eu tenho aqui uma quantidade de arquivos. Eu considerei a quantidade de arquivos de Laís como sendo um inteiro. A gente sabe que depois de 1 hora foram apagados a metade, então meio. E sobraram quantos? Continha de subtração. 1, que tinha no começo, menos meio que foi apagado. E dá meio, ou seja, sobraram meio. Após 1 hora, sobraram meio, 1/2 de arquivos. Eu coloquei aqui de novo, quantidade de arquivos, meio, que é a quantidade que sobrou. Porém, galera, nessa segunda hora aqui, foram apagados a metade. Então, eu peguei meio e dividi por quanto? Por 2. Divisão aqui de frações, eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. Lembra que 2 aqui é 2/1. Ficou meio vezes meio, 1/4. Então, 1/4 dos arquivos foram apagados. Aí eu fiz de novo a continha de menos. Meio menos 1/4. E nos deu 1/4. Ou seja, nos sobraram 1/4 de arquivos. Peguei esse 1/4 e fui para a terceira hora. Tá bom? E dividi por 2, porque ele está apagando a metade dos arquivos. Então, tá beleza, galera? O que eu fiz? Eu peguei 1/4, dividi por 2, porque 2 aqui é a metade. Divisão aqui de frações, eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. Isso nos dá 1/8. Como é que eu faço multiplicação de frações? Multiplico os dois de cima, 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 2 é 8. Agora eu quero saber quantos arquivos sobraram depois dessa terceira hora, porque depois disso ela descobriu, utilizou o antivírus e o vírus não ficou mais existindo no computador. Então a gente pega 1/4 dos arquivos aqui que restaram na segunda hora, menos 1/8 dos arquivos que foram apagados, e nos dá 1/8. Então, galera, o gabarito aqui realmente é a letra D. Professor, como é que você vai explicar através do retângulo? Considerem aqui, galera, a área desse retângulo como sendo a quantidade total de arquivos de Laís antes do vírus. Quando passou o vírus, a metade foram apagados, tá vendo? Na segunda hora, a outra metade foi apagada. Observe aqui, galera, ó. Essa metade que sobrou, eu fiz um risco aqui, dividindo ao meio, entre aspas, e esse X aqui significa que isso foi apagado. E isso aqui sobrou.
Na terceira hora, a metade do que sobrou, galera, foi apagado, que nem eu mostrei aqui para vocês, observem. Sobrou apenas isso daqui que está escrito. Esse pedacinho aqui representa que fração do total? Então prestem atenção, eu vou utilizar a régua para vocês poderem entender. Eu vou passar a régua aqui, ó, e aqui também, porque todos os compartimentos têm que ser divididos igualmente. E aqui, galera, aonde não dividir, eu tenho que dividir também, ó. Observem, galera, que o arquivo total do computador foi dividido em 8 partes iguais, ou seja, sobraram uma parte de 8. Por isso, galera, o gabarito realmente é a letra D. Questão número 11, galera, é uma questão de sistema de equações aqui. Observem comigo. A Maria comprou 38 litros de refrigerante para servir em sua festa de aniversário. Esses refrigerantes eram dos sabores de guaraná ou de laranja. Os refrigerantes de guaraná estavam armazenados apenas em garrafas de 2 litros, enquanto os de laranja apenas em garrafas de 3 litros. Maria comprou um total de 16 garrafas de refrigerante. Quantas garrafas de refrigerante de guaraná Maria comprou para servir em sua festa? Galera, eu vou considerar aqui X como sendo a quantidade de garrafas de guaraná e Y como sendo a quantidade de garrafas de laranja. Olha só, vamos montar a equação. Nós sabemos que a quantidade de garrafas de guaraná mais a quantidade de garrafas de laranja nos dá 16 garrafas. Nós sabemos que as garrafas de guaraná são de 2 litros e de laranja são de 3. Por isso, 2x mais 3y nos dá 38 litros. Agora, galera, vamos lembrar aqui como utiliza o método da adição. A questão aqui é escolher uma incógnita para anular. E eu vou anular y, porque eu quero achar o valor de x, da quantidade de garrafas de guaraná, que foi isso que pediu no comando. Ah, professor, mas eu quero achar y primeiro. Você pode, mas vai demorar mais. A gente vai anular y. E de que forma que eu anulo y? Eu preciso ter aqui menos 3y para anular com 3y aqui de baixo. Por isso, eu pego a primeira equação e multiplico toda ela por menos 3. Observem, menos 3 vezes x é menos 3x, menos 3 vezes y é menos 3y, menos 3 vezes 16 é menos 48. Agora, galera, partiu para o abraço. Observe aqui, menos 3y mais 3y. Vapo, sumiu. Menos 3x mais 2x nos dá menos x, que é igual menos 48 mais 38, utilizando aqui o método da adição, a menos 10. O x não pode ser negativo, a gente vai multiplicar aqui por menos 1, vezes menos 1, estou indicando aqui. Menos x vezes menos 1 é x positivo, menos 10 vezes menos 1 é 10 positivo. Ou seja, nós temos aqui 10 garrafas de guaraná, gabarito letra C. A questão número 12 aqui, galera, ela é mais teórica. Por que é mais teórica? A gente nem precisa nem de esquematizar e montar o gráfico dessa equação aqui do primeiro grau com duas incógnitas. Pela teoria, a gente já sabe que o gráfico da equação do primeiro grau com duas incógnitas é representado por uma reta. E se vocês descerem, vocês podem observar que a letra A, B, e C e D são os tipos de gráficos. Não vai ser D, que é uma parábola, vocês vão aprender isso aqui no 9º ano. Não vai ser D, que vocês aprendem isso daqui, esse tipo de gráfico, somente no 1º ano do ensino médio. Não vai ser B, é uma representação de uma elipse, ou seja, o gabarito aqui é a letra A, que representa a reta. A reta aqui, galera, representa o gráfico dessa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Número 13 é uma questão de tratamento da informação. Nós temos aqui Marta, Isabel, Pamela e Laura. Elas vendem doces na porta de uma escola e cada doce é vendido por R$2. Aí tem a tabela aqui para vocês observarem a quantidade de doces vendidos durante a semana do Dia das Crianças. De acordo com essas informações, quanto Isabel arrecadou com a venda dos doces na porta dessa escola nessa semana? Isabel está aqui, quantidade de doces vendidos são 22. Então basta a gente fazer isso aqui, pegar 22 doces vendidos e multiplicar pelo preço
de cada doce. 22 vezes 2 nos dá 44. R$ 44. Gabarito letra C. Número 14. Galera, nessa número 14 tem um teatro que são vendidos dois tipos de ingressos para dois setores, camarote e plateia. Teve um certo dia aí que para a plateia foram vendidos 360 ingressos. Eu coloquei aqui Y, plateia 360. E isso correspondeu o dobro de ingressos vendidos para o camarote. Quantos ingressos foram vendidos para os camarotes? Então, galera, se é o dobro, basta a gente fazer 360 e dividir por 2. A metade de 360 é 180. Ou seja, foram vendidos 180 ingressos para os camarotes. Gabarito letra B. Galera, essa questão aqui, Ricardo foi em uma loja e foi comprar uma bermuda e uma camisa. A bermuda R$ 72,00, a camisa por R$ 49,00. E quando ele foi pagar, ele descobriu que tinha um desconto de R$ 3,00 por cada um desses produtos. R$ 3,00 na camisa e R$ 3,00 na bermuda. E quer saber quanto que ele vai pagar. Primeiramente, a gente pega aqui 49 e subtrai 3. E a gente tem o preço aqui que ele pagou pela camisa. E depois 72 e subtrai quanto? 3 também. E a gente vai ter o preço que ele pagou na bermuda. 49 menos 3 é 46. 72 menos 3 é 69. Agora a gente soma 46 que ele pagou pela camisa mais 69 que ele pagou pela bermuda. 6 mais 9 aqui é 15, vai 1. 1 mais 4 é 5, mais 6 é 11. Ele pagou no total de R$ 115,00. O gabarito aqui é letra A. Número 16, observe o sólido geométrico apresentado abaixo. Esse aqui, galera, é um cilindro. Uma planificação desse sólido está apresentada em... Observe aqui no cantinho, galera, que vai surgir uma animação. Quando a gente planifica o cilindro, galera, ele vai ter duas faces circulares e um retângulo. Observe aí, viram? Voltando para cá, vocês podem confundir ou a letra C ou a letra B. Mas isso aqui, galera, é um quadrado. Se você enrolar, não vai parecer com isso daqui. E, além disso, galera, vocês têm que ter ciência seguinte. O tamanho daqui do retângulo, onde eu passo o cursor do mouse aqui, galera, vocês têm que ter ciência que é o comprimento de quem? Comprimento da circunferência aqui, tá ok? Por isso o gabarito é a letra C. Questão número 17. A empresa aqui fabricou essa caixa de isopor aqui, galera, no formato de um paralelepípedo reto e precisou determinar a capacidade dela. O que é essa capacidade? É o volume. Então, como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? A gente multiplica todas as dimensões, largura vezes comprimento vezes altura. Agora a gente substitui os valores. 60 centímetros vezes 25 centímetros vezes 30 centímetros. Calculando essa multiplicação, nos dá 45.000 centímetros cúbicos. Por isso, o gabarito é a letra D. Número 18. Leonardo ganhou de presente de sua irmã uma barra de chocolate. No mesmo dia, ele comeu 3/10 dessa barra de chocolate após o almoço e 1/10 dessa barra após o jantar, guardando o restante para levar para a escola. Qual é a fração que representa a quantidade total da barra de chocolate que o Leonardo comeu nesse dia? A gente vai pegar aqui a fração 3/10, que é a quantidade de chocolate que ele comeu após o almoço, e vai somar com a quantidade de chocolate que ele comeu após o jantar, que é 1/10. Frações com o mesmo denominador, na adição a gente repete o denominador, dá 10, e soma os numeradores, 3 mais 1, 4. 4/10 é a fração que representa o total da barra de chocolate que Leonardo comeu nesse dia, gabarito letra B. Número 19. Na turma de Carlos, o número de mulheres é o dobro do número de homens. Observem, galera, eu coloquei aqui X representa a quantidade de mulheres e Y representa a quantidade de homens. Nesse sentido, temos a primeira equação aqui no sistema de equações. A quantidade de mulheres, X, é igual ao dobro da quantidade de homens. Continuando a leitura, sabendo-se que o total de alunos dessa turma é igual a 36, qual é o número de mulheres? Galera, o total de alunos é 36. A quantidade de mulheres X
mais a quantidade y de homens é igual a 36. Vamos usar o método da substituição, galera. Nós temos aqui duas equações. Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e vou substituir. Está aí. Eu peguei 1 e substituindo em 2. Não é x mais 36? Vai ficar 2y, porque no lugar de x eu estou colocando 2y, mais y é igual a 36. 2y mais y é 3y, que é igual a 36. Y é igual, pega esse 3 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 36 dividido por 3. E a gente chega que y é igual a 12. 12 homens. Como que eu chego no número de mulheres? Prestem atenção fazendo o favor. Vou colocar aqui no canto. Eu pego a primeira equação, que é x é igual a 2y, e troco y por quanto? Por 12. 2 que multiplica 12. X é igual a 24 mulheres. O gabarito aqui é a letra C. Número 20 é um exercício de probabilidade e vocês podem perceber que Roberto fritou 8 pastéis de carne, 5 pastéis de frango, 10 pastéis de queijo e colocou todos em um mesmo recipiente. Após terminar de fritar os pastéis, Roberto ofereceu para sua irmã, que retirou aleatoriamente um pastel desse recipiente. Qual é a probabilidade de o pastel retirado pela irmã de Roberto ser de carne? Galera, primeira coisa, a gente vai fazer uma contagem. Observem, os de carne são 8, o de frango são 5 e a quantidade dos pastéis de queijo são 10. Qual é a teoria de probabilidade? A probabilidade de um evento é igual ao número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Em palavras mais fáceis, é o número de elementos de casos favoráveis sobre o número de elementos de casos possíveis. E observem que os nossos casos possíveis são 23 pastéis, que eu somei todos os pastéis aqui, e o número de elementos de casos favoráveis, que é o número de pastéis de carne, e o nosso evento é a retirada aleatoriamente de um pastel de carne, ou seja, esse número é 8. Agora é partir para o abraço. A probabilidade desse evento vai ser igual a 8, que é o número de casos favoráveis, sobre 23, que é o número de casos possíveis. Gabarito letra A. Número 21, a gente tem aqui um preço de um produto que é R$ 420. Aí está perguntando o seguinte, galera, qual é o valor que corresponde a 50% do preço desse produto? 50%, galera, é a mesma coisa que metade. Ou vocês fazem assim, 50% de 420 e fazem o cálculo. Eu vou fazer direto, isso nos dá R$ 210, ou seja, é a metade do valor de 420. Gabarito letra D. Última questão. Nessa questão aqui, galera, Ivan verificou que uma determinada máquina copiadora gastou 4 minutos para fazer 62 cópias de uma atividade que ele propôs aos seus alunos. Ele utilizou essa máquina com as mesmas configurações anteriores e fez mais 186 cópias dessa mesma atividade, sem interrompê-la. Quanto tempo essa máquina copiadora gastou para fazer as 186 cópias da atividade de Ivan? Galera, questão de regra de 3. A gente tem duas grandezas, que são cópias e tempo. Nós temos aqui 62 cópias para 4 minutos. O tempo aqui está em minutos. Observe o seguinte, ele vai fazer agora 186 cópias para x minutos. Montamos a regra de 3. Agora é partir para o abraço. Agora, galera, a gente vai multiplicar em x. 62 vezes x aqui é 62x. 186 vezes 4 é 744. O 62 que está multiplicando por x aqui passa para o outro lado com a sua operação inversa. X é igual a 744 dividido por 62. Arma a continha aí e parte para o abraço. X é igual a 12 minutos. Gabarito letra C.